Muito bem, no oferecimento de Famurx e também Metalúrgica Schwalm, vamos falar de eleições. Estou na linha com o deputado eleito pelo MDB, Edvilson Brum. Edvilson, muito bom dia. Bom dia! Para mim é uma alegria retornar aos teus microfones, Fábio, e conversar com toda a região que está ligada na rádio acústica e com muita alegria agradecer a todos aqueles que confiaram na gente o seu voto e fazendo-nos deputado estadual. Ô, Edvilson, uma coisa importante que eu acho assim para você que vai entrar pela primeira vez na Assembleia Legislativa é a experiência que tu tem como prefeito aí de Rio Pardo. Eu acho que isso aí é bom, assim, essa experiência, para saber as dificuldades, o trânsito, o clamor que a comunidade pede às vezes para o prefeito e o prefeito fica de mão amarrada. Eu acho que isso é uma experiência super boa para te iniciar mais tranquilo o teu mandato agora na Assembleia, né? Olha, Fábio, eu sempre digo que o cargo de prefeito, quando a gente entra na prefeitura, a gente entra de uma forma e sai muito mais experiente e enriquecido em todas as áreas do conhecimento, né? Porque a universidade de problemas e de pleitos e de assuntos que chegam até nós nas prefeituras, ele nos forja de uma maneira... não que outros cargos públicos não o sejam, mas nos forja de uma maneira que a gente tem uma experiência bem larga em todas as áreas. Se você pensar, a gente atende diretamente a questão da área da saúde, da infraestrutura, da agricultura, do turismo, da cultura, da assistência social. Ou seja, nós somos considerados os generalistas da gestão pública, né? E que tem também as suas qualidades e fatos positivos, que muitas são as vezes que a gente enxerga o problema, a gente determina que o problema seja atendido, resolvido, o pleito, e a gente vê o antes, o durante e o depois desta ação. E muitas vezes isso não acontece em outros cargos públicos. E quem me dizia isso, que gostaria e infelizmente não foi prefeito, foi o Mendes Ribeiro. E é muito interessante mesmo essa afirmação sua aí, Fábio. Eu vejo assim, porque tu como prefeito tem que negociar com os vereadores na Câmara, é uma relação que tu já começa entre prefeito e legislativo no teu município, né? Agora tu vai ter, a gente não sabe quem será o governador pro ano que vem, né? Mas essa experiência de negociação com o legislativo agora tu vai ter do outro lado. Agora tu vai ser o legislativo, juntamente com teus colegas, e do outro lado um governador que quer daqui a pouco implementar coisas que muitas vezes vocês como prefeito gostaria, mas como deputado tem uma restrição em função das coisas que vão e principalmente as consequências que dão, né? Então agora tu terá dois candidatos ao governo do estado que provavelmente apresentarão ao longo dos seus mandatos medidas de contenção, de diminuição do tamanho do estado, coisas desse tipo em função de toda a circunstância que o estado vive na questão financeira, né, Edvilson? Sem dúvida alguma. Essa questão especialmente da legislação do estado, né, que a gente faz através da Assembleia Legislativa, que fazer leis, aprimorá-las, ela muitas vezes ela é votada dissociada dos interesses dos municípios do Rio Grande do Sul. E isso é uma questão que a gente discorda e acredita que a gente pode melhorar esta relação. Isso, claro que em maior intensidade se dá muito mais no Congresso Nacional do que na Assembleia Legislativa. Mesmo assim, os interesses do municipalismo na Assembleia, eles são também muito grandes, né? Nós vemos aí nos últimos anos, por exemplo, eu milito na vida pública desde 1992 e é pela primeira vez que a gente viu o governo do estado, né, alocando recursos financeiros para os municípios do Rio Grande do Sul, e que isso foi muito positivo. E esta experiência
de ter sido vereador, vice-prefeito, prefeito, presidente de 2 estatais, toda essa expertise e esse conhecimento a gente quer colocar à disposição de todas as gaúchas e de todos os gaúchos lá na Assembleia Legislativa. E, obviamente, né, Fábio, a região de Camaquã, que ali Camaquã, Cristal, Chuvisca, Cerro Grande do Sul, que são os municípios principais que a rádio tem a sua sintonia e que a rádio pega, aliás, ela pega no mundo inteiro. Mas não pode esquecer de Arambaré, senão o teu prefeito Alaor lá vai enlouquecer, hein? Se eu esquecer, o Alaor não peixe para mim. Ele já vai te ligar aí, outra coisa boa. Bom, me diz uma coisa. E por esta rateada eu vou ter que pagar o peixe lá no Paulinho para ele. Paga o peixe para ele. Ô, Edilson, vocês vão assumir com seis deputados estaduais lá na Assembleia. E aí uma pergunta que eu estava comentando agora há pouco, que, por exemplo, a questão dos candidatos, o Onyx Lorenzoni já tem um candidato definido para fazer força para a presidência. Eduardo Leite, como o candidato Eduardo Leite não foi vitorioso no segundo turno, o Eduardo Leite está numa encruzilhada. Se ele abre o voto ou não abre o voto. Eu pergunto para vocês do MDB já tiveram participação do governo Eduardo Leite. Como é que vocês estão pensando ou trabalhando nesse sentido, de visto como ter uma posição formada de bancada, ou a bancada vai deixar livre, hein? Nós vamos ter uma reunião de bancada hoje à tardinha, com todos os deputados eleitos, os deputados estaduais e, aliás, também os deputados federais, junto com o próprio governador Eduardo Leite e o vice Gabriel Souza, onde a nossa tendência é conversar sobre esses assuntos que você me perguntou. E digo mais, Fábio, na minha humilde opinião, o Eduardo Leite é um sobrevivente. Por quê? Porque nós não tínhamos uma candidatura presidencial que fosse possível de nos cabalar, que não foi possível de nos puxar. Exemplos bem claros, né? Bolsonaro puxou o Onyx Lorenzoni e Lula puxou o Edgar Preto. Sim. E a nossa candidata do MDB, a Simone, foi uma candidatura não muito significativa aí, que fez apenas 4% dos votos. A Simone Tebet foi a terceira colocada desde a redemocratização do país com o maior percentual de votos. Ou seja, fugir dessa polarização entre Lula e Bolsonaro não foi nada fácil. E o resultado foi colhido na urna, onde a gente teve uma pequena vantagem de pouco mais de 2.000 votos sobre o candidato do PT. Agora, no segundo turno, nós temos que ter o discernimento muito claro de que, óbvio que a federação ela é fundamental, muito importante, a eleição presidencial ela destacou muito durante todo o processo eleitoral. Ela foi grenalizada e que as eleições para os estados ficou em segundo plano, e isso ocorreu aqui. Mas a gente também tem que alertar a toda a comunidade gaúcha de que nós temos que ter a consciência de que todo mundo vive nos municípios, aqui no estado, e que a nossa eleição ela é fundamental para os gaúchos, não que a eleição para presidente não seja. Agora nós temos que ter muito claro e comparar os projetos, os programas e o que já foi realizado pelo governo do estado na gestão de Eduardo Leite e o que se almeja para o futuro, que se pretende, obviamente, mais conquistas através deste governo, né, que nós apoiamos já desde o início com a ocupação de funções estratégicas aí no estado. Exatamente. Um deputado, por exemplo, mais votado, o Costela, teve uma votação bem significativa, né? E isso demonstra claramente que é importante para o MDB tomar uma posição sobre isso. É que é justamente isso que nós estamos falando. A gente não tem ideia, né, Edilson, como vai se proceder alguns candidatos. O próprio Eduardo Leite, ele vai fazer força para algum candidato a deputado à presidência da República ou não? O que tu acha, hein? Eu olha, sendo bem sincero, eu acredito que não.
Eu acredito que não. O que não vai ser nada fácil, porque tendo uma candidatura como Bolsonaro e que a gente acreditou que esta onda Bolsonaro havia passado, tsunami, né? Na outra eleição foi um tsunami Bolsonaro que elegeu deputados federais, senadores, governadores pelo Brasil inteiro. E eu pessoalmente achava que esse tsunami seria nesta eleição uma onda muito grande, o que acabou não se comprovando, né? Então a gente sabe que o desafio vai ser enorme, né, para levar o Eduardo Leite ao Palácio Piratini novamente, mas nós também temos uma questão de que o que fará o eleitor do Edgar Preto, que praticamente empatou com o Eduardo Leite. Ele tem a preferência de votar em branco, anular o voto, se abster de votar ou votar em Eduardo Leite e também no Onyx. Mas eu acho muito improvável que os eleitores de Edgar Preto irão votar em Onyx. Tem muito mais probabilidade de votar em Eduardo Leite. O mesmo ocorreu, Fábio, 4 anos atrás, quando o Sartori disputou a eleição com o Eduardo Leite. Em todos os municípios em que o PT tinha ganho a eleição, o Eduardo Leite ganhou a eleição. Ou seja, os eleitores que acompanharam o PT no primeiro turno acompanharam o Eduardo Leite no segundo turno 4 anos atrás. Então, a gente acredita que haja esta possibilidade real de o eleitor, e especialmente eu acredito que quem votou na esquerda não votará a grande dúvida de Vilso e da direita a mesma coisa. A grande dúvida que eu tenho é o seguinte, tá? Falando bem claro aqui, o Eduardo Leite, na sua gestão, seguindo aqui o Sartori estava fazendo, fez uma grande reforma estrutural, administrativa no estado do Rio Grande do Sul. E isso, para os sindicatos de funcionários, magistério, funcionários da brigada e tudo mais, muitos deles foram atingidos frontalmente na reforma com o Eduardo Leite. E eu fico pensando também isso, porque é uma questão complicada para o eleitor do Partido dos Trabalhadores, como definir um voto nesse momento, sabendo de que nós temos uma dívida assumida aí, agora declarada com a União, que terá que ser paga, mas as reformas, parte delas já foram feitas, mas outras tantas serão que ser feitas daqui para frente. Então, realmente, eu fico imaginando, porque na primeira eleição de Eduardo Leite era uma coisa. Agora a turma já conhece e sabe que vai vir mais reforma daqui para frente. É isso que eu estou pensando, onde é que vamos realmente. Os votos de Edgar Preto é grande dúvida, né? E concordo contigo e digo mais. O próprio Onyx, acaso vença a eleição, vai continuar fazendo as mesmas reformas, do mesmo campo de Eduardo Leite, mesmo campo de Sartori. Né? Por quê? Porque a gente sabe que nós temos ainda que fazer muitas coisas, muitas já foram feitas, iniciadas pelo Sartori, que tiveram continuidade do Eduardo Leite, e que de qualquer forma elas continuarão ou na gestão de Eduardo Leite, na sua segunda gestão, ou também na de Onyx Lorenzoni. Mas essa questão é quase que uma alquimia, a gente querer imaginar o que fará aqueles que preferiram o Edgar Preto no primeiro turno. Vai ser uma eleição disputadíssima, né? Assim como foi a própria disputa da ida do segundo turno entre Edgar e o Leite. Bom, assim como foi a minha também, que nós tínhamos convicção de que com 35 mil votos nós seríamos eleitos, assim como a gente fez os 35 mil votos e fomos eleitos, mas não achávamos que seríamos só entre 6. E acabou que nesse atual mandato somos 8 a bancada e diminuímos 2 membros da nossa bancada. Isso é bastante pesado. Edvilson Brum, o teu mano tá ouvindo a gente, vendo a gente lá em Porto Alegre, viu? Mandei o link para ele.
Um abraço ao conselheiro Edson Brum, que, sem dúvida nenhuma, tem um grande legado a ser seguido, porque grande parte não, toda a minha campanha foi estratificada junto às suas 5 eleições, seus 5 mandatos de deputado, né, e que isso me honra muito, não será nada fácil. Vou dizer pra ti que tem um compromisso grande aí, viu? O espaço que o Edson abriu, tu vai ter que fazer um trabalho bacana, mas tu tem a mesma linhagem, o mesmo trabalho, eu acho que não vai ter problema nenhum pra ti. Não, vamos fazer um esforço grande, né? E eu gostaria de aproveitar, Fábio, e também mandar um grande abraço a toda a nossa região, mas eu não posso jamais deixar de cumprimentar a Carminha, que foi quem coordenou a minha campanha, né, aí na região, e a Carminha fez um trabalho excelente, porque eu era pouquíssimo conhecido aí, a Carminha e o seu marido, o vereador Márcio Nunes, né, que também fez um exemplar trabalho. Não posso deixar de citar o Valdenir Marques, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que nos acolheu, que também nos deu uma boa força. Sim, é importante. E quero, quem coordenou ali a campanha, a dobradinha do Edvilson com o Mendes Ribeiro foi a Angélica, nosso abraço. E eu não posso, mesmo que eu tenha chegado tarde no doutor Nelsinho, o doutor Nelsinho já tinha afirmado compromisso com outro candidato, mesmo assim a gente não pode deixar de enaltecer o seu trabalho, a sua história como MDBista. Então eu fico muito grato a todas essas lideranças e na pessoa dessas lideranças, aqueles que trabalharam junto a eles, as suas equipes, seus liderados, que nos ajudaram aí na região. Edvilson Brum, deputado estadual eleito pelo MDB, muito obrigado e olha, desejo de coração sucesso para ti. Conte conosco aqui na Acústica FM para trazer coisas positivas, tá? E que tu tenha aí uma boa reunião hoje à noite, porque isso também depende do nosso estado do Rio Grande do Sul. Um abraço, viu? Um abraço, Fábio, foi uma alegria falar contigo. A próxima oportunidade será ao vivo e eu não esqueci das 2 questões fundamentais que você me disse quando eu estive aí com a Carminha ao vivo. Questão da duplicação da BR, ou seja, a infraestrutura, e o trabalho contínuo, que inclusive o Edson já vinha fazendo com maestria, que é a questão do agro. Muito obrigado e um grande abraço. Obrigado, um abraço, Edvilson.